Olá, eu sou a Ariana Carla, analista de negócios da Eagle Tecnologia, e hoje apresentarei a você as melhorias da versão 2020.006 do PDV Express. As principais alterações desta versão foram a inclusão da funcionalidade de informar um consumidor não cadastrado e o tratamento de importação de pré-vendas. E a partir de agora, você ficará por dentro destas novidades. Para começar, falarei da novidade desta versão, que é a opção para identificar cliente não cadastrado na NFCE. Em versões anteriores, era obrigatório que o destinatário estivesse cadastrado para que fosse identificado na NFCE. Por existirem situações que o operador de caixa não tem acesso ao Eagle Gestão, e pelo fato de ter a possibilidade de o cliente ser um viajante que provavelmente não retornará à cidade, obrigar o cadastro faria com que a empresa tivesse um cadastro obsoleto no sistema. Por isso, foi criada no menu Ajuda a opção Identificar cliente não cadastrado, que também pode ser acionada pela tecla de atalho Ctrl F2. Para que esta opção fique ativa, existem duas condições. A primeira é que a opção de forçar a seleção do cliente esteja desmarcada no local conf. A outra é que a venda tenha sido iniciada, ou seja, primeiramente é necessário vender um produto. Ao acionar a função de identificar cliente não cadastrado, é carregada esta tela com os campos de CPF, CNPJ, onde vai ser informado o CPF ou CNPJ do destinatário. Também tem o campo localidade, onde deve ser selecionada a cidade do destinatário. Temos o campo endereço, para que seja digitado a rua, avenida do cliente. Também o campo complemento, caso o endereço tenha complemento, o campo CEP, número e bairro. E nesta tela é possível informar apenas o CPF ou CNPJ para identificar um cliente. E ao selecionar uma localidade, caso a cidade escolhida por sua CEP, o mesmo será automaticamente inserido no campo de CEP. Caso seja informado qualquer campo do grupo de endereço, os demais, com exceção do complemento, passam a ser obrigatórios. Ao informar os dados de um cliente não cadastrado e em seguida informar um cliente já cadastrado, o sistema vai exibir a seguinte mensagem de alerta: você já informou dados na tela de identificar cliente não cadastrado. Ao selecionar um cliente na tela de identificar cliente, os dados do cliente não cadastrado serão removidos. Está certo que deseja substituir o cliente desta NFCE? Se o usuário responder que sim, os dados do cliente não cadastrado serão apagados e valerão os dados do cliente cadastrado. Quando o usuário informar os dados de um cliente cadastrado e depois informar os dados de um cliente não cadastrado, o sistema exibirá a mensagem: você já informou dados na tela de identificar clientes. Ao informar um cliente não cadastrado na tela de identificar clientes não cadastrados, os dados do cliente cadastrado serão removidos. Está certo que deseja substituir o cliente desta NFCE? Se o usuário responder que sim, valerão os dados do cliente não cadastrado e os dados do cliente cadastrado serão apagados. Os dados do cliente não cadastrado estarão presentes apenas no XML e no DANF-CE.
No Eagle Gestão, a NFCE ficará vinculada ao cliente consumidor final. Outro melhoramento é que foram implementadas regras de validação para faturar pré-vendas, para evitar que elas sejam faturadas com cliente, tabela de preço ou meio de pagamentos que estejam inativos. Para demonstrar, vou acessar aqui a opção de importar pré-venda e selecionar esta pré-venda 114 que está com o cliente inativo. Ao selecioná-la, o sistema vai exibir a mensagem: o cliente, código e nome do cliente está inativo. Corrija a inconsistência no retaguarda para conseguir faturar a pré-venda. Vou acessar novamente a tela de importar pré-venda e tentar faturar esta pré-venda 115 que está com uma tabela de preço inativa. Ao selecioná-la, o sistema vai exibir a mensagem: a tabela de preço, código e nome da tabela está inativa. Corrija a inconsistência no retaguarda para conseguir faturar a pré-venda. E por último, eu vou selecionar a pré-venda 116, que está com o meio de pagamento inativo, e ao selecioná-la, o sistema vai exibir a mensagem: o meio de pagamento, código e nome do meio de pagamento está inativo. Corrija a inconsistência no retaguarda para conseguir faturar a pré-venda. Caso estas inconsistências sejam corrigidas lá no Eagle Gestão, o usuário conseguirá faturar a pré-venda normalmente. E assim eu finalizo a apresentação das novidades e melhoramentos da versão 2020.006 do PDV Expresso. Na descrição deste vídeo você encontra o link para o changelog da versão, para que veja as demais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, entre em contato com o suporte técnico da Eagle Tecnologia.